Oi? Tá funcionando. Para que... Que houve? Cadê o passador? Tá com ele? Só que quando tá... Bom, começando pela descrição lá, né? Isso, garoto. Você que brilha. Boa noite, pessoal. Acho que, teoricamente, aqui é a última palestra aqui desse palco. E, né, começando aqui, eu vou me descrever, tá? Eu sou um cidadão asiático de 1,74 m, tenho cabelos pretos curtos, uso um óculos preto redondo e eu estou vestido de preto com tênis branco. E hoje eu vou começar a falar sobre a nova instituição brasileira, né, que é a história da startup Vira-Lata Caramelo. Só que antes, a gente vai se conectar, né? Então eu vou pedir assim, para todo mundo que está assistindo aqui, que gosta da ideia, etc. Esse aqui é meu Instagram, Real Cristói, e a gente usa essa hashtag para falar um pouquinho sobre esse conceito, né? E antes da gente sair falando, né? É bem importante que vocês saibam de onde que saiu esse que virou um movimento brasileiro de inovação, tá? Meados aí de junho, eu sempre trabalhei aqui com a área de inovação e startup e eu fiz um post no Instagram. E esse post ele criticava o quê? A americanização de tudo que a gente faz, né? Então, só para a gente relembrar o que aconteceu aqui no meio do ano, foi quando a iCombinator, né, uma das maiores aceleradoras do mundo, emitiu um comunicado falando sobre o inverno das startups, né? Inverno esse que afetava os fundos de venture capital de nível extremamente alto. E aí o que começou a acontecer? Eu vi, entendi o que estava acontecendo e eu comecei a ver nas redes nacionais muita gente que eu seguia, que eu achava que sabia o que estava falando e começando a tocar o terror em cima. Não, porque agora é o inverno das startups, agora está tudo perdido. Só que aí o que me veio na cabeça? Eu falei, essas pessoas que estão falando isso não entendem o mínimo de dinâmica de fundos de investimento. E eu escrevi uma crítica, né? Onde a gente falava que o que a gente tinha aqui eram os profissionais papagaio, né? Eles falam o que ouvem, mas eles não sabem o que falam. Então eu fiz uma grande crítica sobre a idolatria dos unicórnios, aquele papinho de startup camelo que vocês já devem ter ouvido falar bastante, vocês vão ver por que não se aplica, tá? E, do nada, isso chamou a atenção da Fast Company, chamou a atenção do valor econômico e acabou virando um movimento esse que eu vou explicar de onde veio, né? A gente não pode falar de empreendedorismo sem falar como que eu comecei, né? E vocês vão entender de onde saiu essa ideia de startup vira-lata caramelo. Esse daqui é o meu primeiro computador, é um IBM Aptiva K45. Esse computador dos anos 90, ele tinha 8 megabytes de memória, ele tinha 1.2 gigabyte de disco e tinha um leitor de CD-ROM de 4 velocidades. 4 velocidades significa que ele transferia dados a 600 kbps, certo? E com isso aqui, com 14 anos, eu construí a minha primeira empresa. Em 1998, e ela atingiu 1.000 clientes recorrentes. Quer dizer, então quando vem alguém hoje e me fala, se você não pegar investimento, você não consegue subir uma startup, eu falo, cara, eu nem... assista a minha palestra e veja como eu comecei, antes de falar besteira. Tudo bem que essa máquina não era muito barata na época, ela custava acho que uns $4.000 e um Gol quadrado custava $7.000, mas, né, ainda assim, dá pra... hoje em dia vamos falar, que máquina hoje tem 8 MB de RAM? E eu fui seguindo. Eu construí uma fábrica de software, rodei ela por 10 anos, e antes de explicar que imagem que é essa que está aqui atrás de mim, o que aconteceu? Eu construí o meu negócio, beleza, construí essa operação em casa, 14 anos, vendi ela para um maluco, não sei nem porque o cara comprou, foi quando estourou a bolha da internet, né, anos 2000, eu participei de todas as bolhas. E aí eu abri uma fábrica de software, cara, normal, que atendia mercado corporativo, etc. E aí começou a aparecer um tipo de cliente meio estranho lá.
É uma tal de startup. O que a startup fazia? Ela chegava para mim, pedia uma especificação de software totalmente sem pé nem cabeça, a gente desenvolvia, e aí ela quebrava e não me pagava. E aí eu falei, cara, um dia eu vou atrás para cobrar esse cara porque ele sumiu. Eu chego e entro na WeWork. Aí eu falo, como que esse maldito não tem dinheiro? Olha o tamanho desse escritório. Aí eu descobri que era um coworking, né? E o que acontece? Quando eu fui na WeWork, eu comecei a ver, cara, é pitch pra cá, piscina de bolinha. Eu caí no golpe do unicórnio. O que eu fiz? Eu deixei a minha fábrica de software e falei, cara, muito legal, eu quero ser um startupeiro. Fui lá para a WeWork. Eu nunca perdi tanto dinheiro na vida. Nunca perdi tanto dinheiro na vida. Só que assim, eu sou um cara que eu perco dinheiro, mas eu quero saber o porquê eu perdi, né? E aí o que começava a fazer? Eu frequentava todos os workshops e os caras iam, não, você tem que fazer um pitch. Não, você tem que captar investimento pré-seed, seed, série A, não sei o quê. Faça um protótipo. Eu fazia toda aquela porra e não andava. E aí começou um negócio mais engraçado ainda, né? Tinham 48 startups comigo, todas quebraram. Eu falei, cara, isso não é normal. E aí quando eu ouvi falar de uma aceleradora que era normal que 90% das startups quebrassem, eu falei, cara, isso não é normal no meu mundo. Porque o meu mundo anterior disso é o quê? Eu sou um japonês, vocês devem imaginar que japonês vive de Ceasa. Não tem essa no Ceasa. O Ceasa, o box que está lá é o box que estava há 60 anos atrás e é o box que vai estar daqui a 100 anos, não tem essa. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada nisso. E aí, quando teve esse episódio, né, voltando, né, aí, quando eu estava na WeWork, era coisa de 2014 até 2018, quando deu esse pico da iCombinator e o pessoal começou a falar sobre camelos, eu logo lembrei de um livro. Esse livro aqui é chamado o quê? 14 Camelos para o Ceará. E ele ilustra a nossa realidade de inovação de um jeito bizarro. E ele começa o quê? Com Dom Pedro II. Sabe o que o Dom Pedro II fez? A mesma coisa que a gente faz agora. Acha que as coisas gringas são melhores que as brasileiras. Sabe o que ele fez de idiota? Ele queria fazer uma expedição pelo sertão brasileiro e ele teve a brilhante ideia de importar 14 camelos da Argélia. E ele trouxe aqueles camelos para cá, tá? O que o pessoal fala do camelo, né? E aí foi o que eu saí lá assombrando no LinkedIn. Eles falam, não, o camelo consegue atravessar o deserto, ele é um animal formidável. O que ninguém fala é que um camelo bebe 130 litros de água para atravessar. Ele não é um condensador, né? Ele não tem uma tecnologia alienígena que ele pega e cruza o deserto. Não, ele tem que beber. Isso que o pessoal esquece sobre os camelos. Tá? Camelo é legal? Pô, é legal, mas pô, ele é gigante, ele come pra caramba, bebe pra caramba, ele é fedido. Pô, tá bicho maldito, né? E o que aconteceu lá com o Dom Pedro? Ele importou 14 camelos, ficou 18 meses cuidando desses camelos, e no final eles fizeram a expedição de jegue, que já estava lá, já era adaptado. Aí o que eles fizeram com a porra do camelo? Pegou e doou para os fazendeiros da região que também não sabiam o que fazer com o camelo. Então, a gente faz isso direto, a gente importa teses do Vale do Silício. Sabe por quê? Porque você é um brasileiro que não acredita no seu país e acha que o cara da Califórnia sabe mais do que você. Só que eu digo uma coisa, ele sabe menos que você. E a primeira pergunta que eu faço, e toda vez que eu leio publicações especializadas sobre startup que não sabem o que é uma startup, publicações de primeiríssima linha, eu faço essa pergunta, você tem certeza que você sabe o que é uma startup? A maioria não sabe. E aí, vamos ver uma tese gringa que a gente gosta, né? Steve Blank. Todo mundo ama o Steve Blank, né? Pô, cara, um dos precursores, né, da inovação nos Estados Unidos, o que ele diz? Startup é uma organização temporária em busca de um modelo de negócios repetível e escalável. Uma vez eu perguntei para um consultor qual que era a definição de startup. Ele me disse isso. Aí eu fiz uma segunda pergunta. Você sabe o que isso significa? Não. Dá a entender que uma organização temporária é uma empresa séria? O que dá a entender quando a gente fala organização temporária?
Ah, é um negócio que é uma brincadeira e depois a gente vai ver o que acontece. Então, eu acho que a tese de Steve Blank, logicamente, traduzida ao pé da letra aqui para o Brasil, não faz muito sentido. Aí, volta. Aqui. Aí vem o Eric Rice, aluno de Steve Blank, né? Eu acho que só o fato dele ser aluno de Steve Blank já habilita ele para ser presidente do Brasil. Startup é uma instituição humana com o objetivo de criar produtos e serviços num cenário de extrema incerteza. O que é um cenário de extrema incerteza? Você está andando, abre um buraco, cai uma coisa em cima de você. Sabe qual que é a minha crítica para essas duas definições? São definições acadêmicas. Acadêmicas. É feito para descrever porque é um processo que eu tenho que falar para os meus alunos, mas que não dizem nada no mercado real. Aí eu criei a minha, né? A minha é adaptadora, né? O cara que fugiu da faculdade, né? Não sei se vocês sabem, eu não sou formado em absolutamente nada. O que é uma startup? Startup é uma fase de uma empresa com um modelo de negócios potencialmente escalável, tá? E eu vou explicar cada ponto disso, que não distribui dividendos e busca um evento de liquidez. Isso aqui é startup. Porque se faltar qualquer peça que está nesta frase, ela não é uma startup. Então, por exemplo, uma startup, eu posso ter uma startup sem que ela seja uma empresa? Não, senão você não pode operar aqui, né? Modelo de negócios potencialmente escalável. Por que eu enfatizo potencialmente? Ninguém nasce escalável. Quando você nasceu, você já saiu andando pra caramba, correndo, dando cambalhota? Não, você com sorte você virava, né? Que não distribui dividendos. A não distribuição de dividendos é um fator. O que é dividendo para começo de conversa? É distribuição de lucros, tá? Então, uma empresa, quando você tem uma empresa, o seu salário como empreendedor é chamado prolabore. A distribuição de lucros é chamada dividendos. Startup não distribui dividendos, não porque não dá lucro. Startup tem que dar lucro, tá? Vocês não estão nos Estados Unidos. Só que você não distribui o lucro, você reinveste. E, por fim, ele busca um evento de liquidez. Significa o quê? Que essa empresa ela precisa ou ser vendida para outra empresa maior ou precisa ir para a Bolsa de Valores. Não façam isso, tá? Seguindo aqui. E quais são as fases de uma startup? As startups elas têm as fases de uma startup são extremamente delimitadas, tá? Primeiro é a fase de ideação, tá? Ideação é aquele momento em que, cara, eu tive uma ideia, eu acho que eu vou criar, sei lá, cara, uma tampa de privada eletrônica, que eu acho massa. Então, quais são os desafios quando você está na fase de ideação? Você primeiro tem que validar o problema, ou seja, provar que o problema que você está tentando resolver existe, porque eu conheci centenas de startups, eu não estou falando que eu conheci 2 ou 3, centenas de startups que tentam resolver problemas que não existem. E também entra a questão de modelagem de negócio. Passou da validação de problema, você vai para onde? Para o MVP, mínimo produto viável. Qual o objetivo do mínimo produto viável? Validar a solução. Certo? O que significa isso? Quando você cria um produto básico, existe um motivo para aquele produto que é validar se a solução funciona ou não. E existe uma metodologia para isso. Existe um prazo. Eu já ouvi falar, por exemplo, eu estou em MVP há 2 anos, então tem alguma coisa errada. Uma curva de validação de MVP tem que acontecer entre 30 dias a no máximo 6 meses. Tá? Aí vem a Product Fit. O que é Product Fit? Product Fit é quando você traciona, ou seja, você começa a faturar com o negócio e você consolida o produto. Tá? Aquela história do Vale do Silício, não, se eu tiver 20 mil usuários, isso vale alguma coisa. Se você tiver 1 milhão de usuários e não rentabilizar, você não serve para nada aqui no Brasil. Tá? Eu falo que é o efeito pretzel. Vocês já pegaram pretzel no shopping? Vocês já compraram pretzel? Eu sempre pego os pretzel, mas eu nunca compro pretzel. Tá? E aí tem o market fit. O market fit é quando você pega e constrói a máquina de vendas, você atinge também no market fit a maturidade tecnológica. Só para explicar alguns erros que as pessoas cometem, elas começam a se preocupar com tecnologia lá na frente, quando tecnologia não é importante.
elas esquecem de validar a solução, elas esquecem de faturar no Product Fit. Então, assim, por isso que as startups aqui, 90% não dão certo. Só que quando você faz direitinho, 100% das que passaram de MVP vão dar certo. E por fim ela vira uma scale-up. Aí sim ela é escalável, aí sim você pode ter uma piscina de bolinhas, tá? Ah, aí vem a grande pergunta também. Quanto que vale uma startup, né? Tem muita gente que não entende o processo de valuation de uma startup. E tem alguns pontos que são muito importantes. Assim, na minha visão, quando a gente está falando de empreendedorismo, e é por isso que nós estamos aqui. Startup é o caminho mais rápido para o cidadão comum enriquecer de verdade. E eu não estou falando aqui de proposta de multinível, não. Vamos lá vender meu chá, não. De fato, ele é o tipo de modelo de negócio que mais gera valor no espaço de tempo curto. Tá? E o que define o valor de uma startup, né? Então, a gente tem aqui a questão de valuation por fase de investimento de uma startup. Então, quando uma startup está na fase inicial, qual que é o tipo de investimento que ela recebe? O FFF, que é o Friendly Families and Fools. Sabe aquele seu tio rico? Que ele chega e olha para sua cara assim, que você quer de Natal? Eu falo, eu quero 100 mil reais. Tó. Aí hoje em dia é melhor você pegar 100 mil reais que você comprar um Gol, né? Porque você sabe que a última versão do Gol custa 99 mil reais. Eu não compraria. Ou um investidor anjo. Tá? Quanto que fatura uma startup nessa faixa? Ela fatura entre 0 e 10 mil reais por mês. Quanto que ela vale? Entre 500 mil reais e 2 milhões. Não existe startup que vale menos de 500 mil reais. Não existe. Na verdade, eu nunca vi uma startup que vale menos de 1 milhão. Então, você fez qualquer porcaria e funcionou, já vale 1 milhão. Tá? Aí você avançou, você foi para a fase pré-seed. Quando você vai para pré-seed, o seu faturamento mensal está variando de 20 a 30 mil reais. Quanto que a empresa vale? 3 milhões 750 a 8 milhões. Isso aqui é a tabela FIP, tá? É padrão, vale isso mesmo. Depois você sobreviveu, você foi para seed. Na seed, você fatura entre 100 e 150 mil reais por mês. Quanto que você vale? 15 a 30 milhões. Pô, já dá para comprar alguma coisinha, né? Sobreviveu a Série A, né? Série A. Por que eu terminei isso aqui na Série A? Porque o Brasil só tem fundos de investimento até Série A. Tá? Se não me engano, tem um fundo Série B aqui que foi derivado da Domo Invest, mas eu não tenho certeza. Se não me engano, eu acho que é o Exit, é o fundo Série B. Mas para todos os efeitos, a linha acaba na Série A. Série A, você está faturando entre 1 e 2 milhões por mês. E aí você vale mais de 55 milhões de reais. Tá? É exatamente isso. Certo? E o que define o valuation? Aí você vai falar, o Toya estava bem louco, errou a imagem. Não. O valuation de startup utiliza o mesmo método do que valuation de Fusca. Tá? Vocês conhecem esse Fusca aqui? Já viram? Esse Fusca aqui ele foi encontrado num incêndio aqui em São Paulo, na região do Cambuci. E um cara chegou e pagou 900 mil reais à vista pro sobrinho do cara lá que tinha morrido no incêndio, tá? Aí você vai falar, pô, mano, eu tenho um Fusca 1500 lá, o cara não quer me dar nem 30 mil. Esse aqui é um Fusca Split Window original, com 14 mil quilômetros rodados. Por que o cara pagou 900 mil reais sem pensar? Porque esse carro aqui na Europa vale 2,5 milhões. Então, o que define o valuation de uma startup? A expectativa da próxima rodada e a possibilidade do evento de liquidez. Sabe por quê? Quando você investe num negócio normal, você compra ações do Itaú, você investe num restaurante, você está lá para fazer o quê? Para sacar dividendos, não é verdade? Quando você investe numa startup, a sua grana está presa lá até o evento de liquidez. Então, o que acontece? Quanto que você deve pagar numa startup quando você é um investidor? Um valor menor do que a próxima rodada que ela tem e, consequentemente, menor do que o evento de liquidez final dela. É por isso que tem essa tabelinha FIP aí das startups, e é onde ocorrem os maiores erros. E, normalmente, quem comete esse erro é investidor anjo.
Então, seu tio olhou para sua cara e investiu 2 milhões na sua startup. Então, ele colocou uma etiqueta de 20 milhões na sua startup. Só que a sua startup não vale 20 milhões. O que vai acontecer? A próxima rodada dela ela vai ser desvalorizada. E isso pega muito mal no ramo do Venture Capital, que é o chamado down round. Então, o único cuidado que você tem que ter é o seguinte, é fazer a sua startup sobreviver até o evento de liquidez. Certo? Anda! Peraí. Volta aqui, tio. E vamos lá. Aí começam as diferenças, tá? A gente está falando aqui sobre finanças, tá? Por que eu falo sobre finanças? Não sei se vocês sabem, mas startup é um produto financeiro. Toya, mas minha startup não é uma fintech, é uma health tech. Você é um produto financeiro também. E aí você tem que entender as dinâmicas, tá? Quando você é um produto financeiro, isso significa que o ativo da sua startup está concorrendo com qualquer outro produto financeiro do mercado. Então, a sua startup está concorrendo com o Tesouro Direto, a sua startup está concorrendo com o CDB da XP, a sua startup está concorrendo com as ações da Taesa. Então, como o risco de uma startup é muito maior, você tem que valorizar numa taxa muito mais alta. Então, por que o investidor brasileiro é tão conservador? Primeiro ponto, taxa básica de juros. Isso aqui eu tenho que trocar toda hora. Mas que seja 13,75% ao ano. E lá nos Estados Unidos? Estados Unidos, o pessoal está em pânico por causa de 3%. Aqui, 13% a galera está tomando cerveja, não está nem aí. Aí, Bolsa de Valores no Brasil. Tem uma meia dúzia de pessoas que investem em Bolsa de Valores aqui. Estados Unidos, a maior parte dos adultos economicamente ativos investem na Bolsa de Valores. E o que acontece aqui no Brasil? Agora é uma parte que o Brasil é mais interessante, tá? A gente tem forte atuação das corporações no deal flow de investimento. O que é deal flow? Deal flow é toda a sequência de investimentos que uma startup recebe, certo? Já nos Estados Unidos, o foco está na abertura das ações. Então, o que é muito interessante quando a gente fala isso, tá? Vocês sabiam que o potencial de liquidez de startup no Brasil é muito maior do que nos Estados Unidos? Então, se você investe numa startup no Brasil, a chance de você ter seu dinheiro de volta é muito maior. Por quê? Lá nos Estados Unidos está todo mundo mirando no IPO. Vocês lembram o que aconteceu com a WeWork no IPO? Derreteu. Snapchat, derreteu. E das brasileiras, Get Ninjas, 90%, se não me engano, deu 90%, 80% de desvalorização. Então, assim, eu não acho que o IPO é uma boa ideia para uma startup. Qual que é a melhor ideia? M&A, ou seja, vender para alguém. E é uma venda certa, e você já tem que pensar isso logo de saída. Vai? E aí, a gente fala um pouquinho de volta para a tese dos animais, né? Por que a gente não deve idolatrar os unicórnios aqui no Brasil? Porque a chance de sair um unicórnio saudável aqui no Brasil é muito baixa. Por quê? Vamos lá. Quando a gente está falando de teto de investimento aqui no Brasil, a gente está falando que talvez o último degrau seja o Série A. Isso significa que a sua startup vai estar valendo entre 55 e 150 milhões de reais. Para que você vire um unicórnio, você tem que valer $1 bilhão, certo? Então vamos pensar o que sua startup teria que fazer para virar um unicórnio. Então ela teria que fazer uma Série A, ela teria que fazer uma rodada Série B fora do Brasil, Série C, Série D e dar um IPO fora do Brasil. Porque eu não daria um IPO na B3 por nada. Certo? Que você viu o que aconteceu. Então o que acontece? O verdadeiro vale da morte para a startup brasileira não são os primeiros anos, é o pós-Série A. Então o que eu falo? Qual que é o maior risco que uma startup tem no Brasil? Valer demais. Se você tem uma startup que vale mais de 400 milhões, você entrou no Vale da Morte. Aí vem o camelo, né? Então o que acontece com o camelo? Conceitualmente, o camelo não se aplica à maior parte das startups brasileiras. Qual que seria a representação de uma startup camelo? Uma startup que foi até a Série A e agora precisa atravessar o deserto até um IPO internacional. Esse é o verdadeiro deserto e essa é a camelo. E não tem tanto camelo no Brasil. Quem que eu chamaria talvez de camelo? Cara, uma Hotmart da vida. Eu não sei nem quanto está valendo a Hotmart agora, mas qualquer uma que estourou o limite de ser comprado no Brasil. Aí ela entrou em apuros.
Ah, e aí tem a nossa, tá? Essa aqui é a maioria, tá? Essa é a que funciona no Brasil. Então, assim, o Brasil tem o maior índice de liquidez de startup desde que as startups sigam este padrão. E qual que é o padrão da startup vira-lata caramelo? E que ela é brasileira, cara. Ela não existiria nos Estados Unidos, ela só existiria aqui. Inclusive, eu escolhi o caramelo porque, estatisticamente, parece que o caramelo é a suposta raça predominante no Brasil, né? E ela atende a todos os requisitos de uma startup, ela é repetível. Você vê um caramelo aqui, vê um caramelo em Manaus, é o mesmo. É escalável. Se adotou um caramelo, depois já tem uns 10, né? E no final ela é adotada por uma corp, né? Então você tem um caramelo de rua, mas você vai aqui nos jardins, tem uns caramelinhos lá nas mansões, né? Todo mundo gosta. Então, o que uma startup precisa ser para que ela seja de fato uma startup vira-lata caramelo? Ela tem que ser bootstrap. O que significa bootstrap? Aquela que se levanta com as próprias pernas, igual eu fiz em 1998 com aquele computador velho lá. Eu criei uma empresa, eu com 14 anos, não tinha Google, né? Então não podia chegar lá e pesquisar. E tinha 1000 clientes, pô, e você não consegue com uma máquina aqui que dá para levar o homem para Marte, né? Dá para fazer, dá para se virar. Crescimento sustentável, não caia nessa pilha. Puta, o cara tem que crescer igual um desgraçado. Não, basta que você não se exploda. Basta que você não se exploda. Então, cresça de forma sustentável, senão você vai ficar passando vergonha no LinkedIn, dando layoff, tá? Que não precisa. Outra coisa, use investimento para aceleração, não para sustentação. Então, tem gente que pega investimento e acha normal sair queimando dinheiro. Não é normal sair queimando dinheiro. Você tem que equalizar, você tem que calcular. E, geralmente, evento de liquidez por M&A. Então, quando você cria um negócio, o que a gente avalia? Qual corporação, qual private equity vai comprar você? Porque senão você vira um zumbi, aquela startup que anda de lado. E isso não é bom para os negócios. Inclusive, se a gente contabilizasse zumbi como startup que não deu certo, talvez a gente passasse dos 90%. E se o negócio andar... E assim, tem muita coisa para a gente falar aqui sobre startup vira-lata caramelo. Então eu criei aqui um grupo, tá? Quem quiser continuar, tem bastante literatura sobre isso, tem bastante coisa. Então quem quiser... Isso aqui é um grupo que a gente criou, então é um grupo primeiro. Para quem quiser saber mais sobre a startup vira-lata caramelo, para quem quiser saber mais sobre a minha história. E também já vou fazer um convite, porque ao mesmo tempo que eu sou também startupeiro, eu sou DJ. Eu vou tocar numa festa no Hacker Hostel agora, então todo mundo que tiver escaneado aqui, eu vou soltar um endereço e a gente vai se encontrar mais tarde, tá? E eu quero deixar vocês aqui com uma frase motivacional, tá? E que vai contra o padrão no Vale do Silício. E a frase é muito simples. Tem muita gente que é como uma pomba, que pode voar, mas morre atropelada. Seja como uma barata, que ninguém dá nada e sai voando. Então, um abraço e felicidades.